eficiência, leva um ponto que vai fazer muita diferença lá na frente, obviamente por não ter conquistado a vitória, haja vista que o Palmeiras, a depender de um resultado positivo no Flamengo amanhã, pode no próximo sábado, se não vencer o Flamengo no Maracanã, no caso, se perder para o Flamengo, perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, tudo isso por uma má construção no segundo tempo, principalmente em âmbito ofensivo. E o jogo foi ruim do Palmeiras? Até que não, né? Teve algumas chances, você fez uma pressão. Palmeiras teve lapsos de posse de bola, mas é aquela coisa, não sabe o que faz com ela, né? Um time que não foi eficiente, um time que foi muito lento nas tomadas de decisões, cansou de perder gols, e em especial, né, com falta de organização ofensiva, e deu sorte. Porque o Cruzeiro, por outro lado, ele arrefeceu o ritmo no segundo tempo, não se expôs tanto aos contra-ataques como foi na primeira etapa, e, obviamente, por isso, o Palmeiras tem que agradecer por não ter saído de Barueri derrotado pela equipe mineira por causa justamente dessa descompactação que o time se tornou ao longo do jogo. Boa, nós vamos seguindo com o pós-jogo, com o Raí Monteiro, comigo, Guilherme Silva, com o Pedro Marques, com a coletiva dos técnicos também, Arthur Jorge, Abel Ferreira. Pedro Marques, lá em Barueri, o jogo terminou, a dúvida que fica, né, Pedro, em relação a essas vaias, se foram pro Palmeiras, pro time ou para a arbitragem, Pedro Marques. Eu fiquei com essa dúvida, viu, Guilherme? Pode ser pelo desempenho recente do Palmeiras no campeonato. 3 rodadas, 3 empates contra Santos e Cruzeiro, contra Remo e Santos, que estão brigando na parte de baixo. O Cruzeiro também, hoje figura ali na 11ª colocação, depois você pode confirmar, né? São equipes que estão hoje figurando ali na parte de baixo da tabela. Vai ver, é por isso o protesto aí, a vaia do torcedor do Palmeiras logo após o apito final. E o torcedor veio aqui, encheu as arquibancadas da Arena Barueri, criou toda aquela mobilização, e acho que esperava mais, sim, desse time do Palmeiras, um resultado melhor nesta noite de sábado na Arena Barueri. Hoje o jogo é em casa, o time Mideia entra em campo e começa a partida. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã. Se lesiona, deixa o campo de jogo e pode ser uma preocupação para o Abel Ferreira nos próximos jogos. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1, e a sequência do Palmeiras, não é, Guilherme? Palmeiras que tem o Cerro Porteño na Libertadores, e diante da condição do Palmeiras no seu grupo, o Palmeiras precisa vencer o jogo, pensando na classificação. Não vai ter descanso no meio de semana. E depois encara o Flamengo no Maracanã. Confronto direto e que pode ditar muita coisa nesse campeonato brasileiro, Guilherme Silva. Boa, o Pedro volta com a gente na zona mista. Vai também acompanhar a saída dos jogadores lá na Arena Barueri, dependendo da possibilidade também a palavra do técnico Abel Ferreira e do Arthur Jorge. Raí Monteiro chegou aqui com a gente pro pós-jogo. Raí, vale destacar aqui alguns números da partida. O Palmeiras até fez uma abafa, principalmente nesse segundo tempo, mas apenas 2 chutes no gol durante os 90 minutos de jogo. Foram 16 chutes no total, apenas 2 no gol. O Cruzeiro teve mais chutes no gol do que o Palmeiras, né? O Cruzeiro teve 11 no total, 4 desses que foram no gol. E um outro detalhe também, dos goleiros, né? A participação dos goleiros. Foram 3 defesas mais difíceis, mais importantes do Carlos Miguel no jogo, contra apenas uma do goleiro cruzeirense. Mostra um pouco desse jogo do Palmeiras hoje, que até esboçou uma pressão, uma abafa, ainda assim com poucos chutes no gol, o que até falou agora há pouco Facincani. Muito boa noite para você, Raí Monteiro. Boa noite, Gui. Um abraço para você, para o Pedro que tá lá em Barueri, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Foi um bom jogo, né? Acho que esse é o primeiro destaque que dá para fazer. Foi uma boa partida e isso é muito raro, né? No Campeonato Brasileiro tem sido cada vez mais difícil a gente ver boas partidas. 2 times jogando bem, 2 times tentando impor as suas possibilidades, criar chances, marcar gols, enfim. Geralmente é um jogo de ataque contra a defesa, muitas vezes é um jogo de 2 times tentando se defender. E não foi o caso em Barueri, né? Os 2 tentaram jogar na maioria do tempo. O Cruzeiro saiu na frente com um gol muito bonito do Arroio, que é um jogador muito interessante, né? Um jogador de drible, de jogada individual, um canhoto que joga
aberto pelo lado direito, traz para dentro, bate bem na bola, né? O Carlos Miguel, que é um goleiro de muita envergadura, não acha. Isso mostra como a bola foi bem no cantinho mesmo, na bochecha da rede, sem chance de defesa para o arqueiro do Palmeiras. E o Palmeiras consegue reagir muito rápido, né? O que, obviamente, é muito positivo dentro do jogo. Porque se o jogo vai 1-0 ali para frente, podia ser um dificultador maior para o Palmeiras. Reage num gol bonito também do Felipe Anderson, né? A finalização ali da entrada da área, um chute pegou até um efeito, uma curva ali e rapidamente empata o jogo. 9 minutos de diferença entre os dois gols. E a sequência do jogo mostrou os dois times tentando, os dois criando chances, os dois em algum momento, um deles, né, em algum momento se defendendo e o outro atacando, depois o panorama se inverteu. Um jogo muito equilibrado, né? Eu não acho, honestamente, que quando você olha para uma campanha de Campeonato Brasileiro, regularidade, pontos corridos, exista um problema, entre aspas, é claro, né? Muito grande em perder ponto num jogo como esse. Esses jogos estão na conta, os confrontos diretos lá em cima. É natural você empatar um jogo com o Cruzeiro, vencer um jogo contra um Fluminense, empatar outro, perder um jogo para o Flamengo, ganhar o outro. Isso é meio normal, essa troca de pontos entre eles, né? Isso que eu quero dizer. A troca de pontos entre eles é natural. Acho que o problema para o Palmeiras nessa sequência recente foi empatar com o Remo, embora tenha tido lá um lance polêmico, né? Não um erro, um lance polêmico, um lance de interpretação. É empatar com o Santos jogando muito mal em casa, como jogou há uma semana, há 2 semanas, melhor dizendo, no seu estádio. Então, o resultado de hoje eu acho que não é um problema para o Palmeiras. Os problemas foram os empates anteriores, né? Os 2 empates anteriores. Essa gordura do Palmeiras diminuiu. Hoje, por pontos perdidos, o Flamengo já é o líder do campeonato, né? O Flamengo tem 30 pontos, tem 2 jogos a menos, o Palmeiras tem 35. Se o Flamengo ganhar esses 2 jogos, ele vai ter 1 a mais, e se ele ganhar o confronto direto, ele pode colocar 4 de diferença. Claro que esse é o panorama mais positivo possível para o rubro-negro, né? E o jogo que o Flamengo tem para fazer nesse final de semana não é dos mais fáceis contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Historicamente é muito difícil jogar por lá. Enfim, é um campeonato que segue na briga que existe, que é entre Palmeiras e Flamengo, muito aberto, sem definição, e em uma semana a gente vai ter um confronto que vai ser muito legal, mas não vai ser, obviamente, definitivo, Gui. Alguns torcedores, Raí, chegaram a criticar o Carlos Miguel no gol sofrido. Você achou que teve alguma falha do goleiro do Palmeiras? Não. Bola no cantinho, né? Não achei, a bola foi bem no canto, né? Foi uma muito boa finalização do Arroio. Não achei que teve falha do Carlos Miguel, não. O Carlos Miguel, inclusive, é um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada. Talvez o melhor, o mais consistente, o mais regular do Palmeiras na temporada, né? Até à frente de outros, como o Marlon Freitas tem feito um ano muito bom. O Andreas, com muitas assistências, tem contribuído também. O próprio Gomes tem feito uma temporada muito sólida de novo, né? Jogando muito zagueiro paraguaio. Mas não achei